Sexta-feira 13, um dia de muita sorte para uns, mas de muito azar para a maioria. Mas afinal, de onde é que vem toda esta história e toda esta treta das sextas-feiras 13? Qual foi a sexta-feira 13 mais sexta-feira 13 que nos chega até aos dias de hoje e que nos diz que é um dia de azar? Afinal, de onde é que tudo isto aparece? Ora, antes de mais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cenas de História. É verdade, já não fazíamos um vídeo há algum tempo, mas achei por bem voltar, até porque tenho recebido algumas mensagens a dizer que gostam muito dos vídeos, o que eu agradeço imenso, e só tenho pena de não ter tido tempo para fazer mais. Mas pode ser que daqui para a frente as coisas mudem. Depende da minha vontade, na verdade. Portanto, se tiverem algum tema que possam sugerir para eu falar sobre alguma coisa, é que sabem que se calhar é mais fácil vocês dizerem-me um tema em que eu possa explorar e tentar, desde que me interesse, claro, também, não é? Possa tentar explicar e fazer um vídeo engraçado à volta do tema, porque assim eu consigo perceber quais são as épocas ou as partes da história que vocês gostam mais e que pode tornar tudo isto mais interessante. Mas bom, conversa fiada à parte, vamos então ao que interessa. Sexta-feira 13. Primeiro temos que perceber o seguinte, é que o dia de sexta-feira e o número 13, em algumas culturas, são por si só símbolos de azar. E então temos de analisar a sexta-feira e o número 13 separadamente. A sexta-feira pode ser vista como um dia de azar na cultura cristã por ter sido o dia em que Cristo foi pregado na cruz e, por isso, trazer um mau presságio. O dia 13 está relacionado com inúmeros mitos e superstições, como por exemplo ter sido o número de pessoas que estava na última ceia. Ora, vamos lá contá-las. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Yep. Confere, eram 13 os elementos que estavam na última ceia antes de Jesus ter preferido que alguém dali o iria trair. Guess what? Segundo a Bíblia, ele tinha razão. You go, Jesus! Esta superstição vai ainda mais longe noutras situações, como por exemplo quando entramos num avião de certas companhias aéreas e as filas dos lugares passam do 12 para o 14. Sim, não existe uma fila de assentos para passageiros com o número 13. Num avião da Ryanair, por exemplo, não irão encontrar nenhum. Exatamente por esta carga pesada de azar associada ao número 13. Mas não se preocupem, podem sempre comprar uma garrafa de água das pequenas e uma mini tosta mista por 13€. Portanto, agora imaginem no calendário calhar uma sexta-feira ser dia 13. Ou seja, é azar a dobrar. Mas qual foi afinal a derradeira sexta-feira 13 que nos chega até aos dias de hoje e que nos levam a crer que é um dia de mesmo muito azar? Para isto, precisamos de fazer uma contextualização histórica rápida. Vamos até à Idade Média. Finais do século X. Estamos na época em que uma forte ameaça assolava a Europa e a cristandade. Os crentes que vinham a defender uma nova religião como sendo a verdadeira religião, o islamismo. Nesta época, muitas terras que estavam outrora nas mãos de povos que se tinham convertido ao cristianismo acabaram por ser tomadas por muçulmanos. Então, para voltar a conquistá-las, era preciso ripostar com toda a força. É a época das Cruzadas. Movimentos militares e religiosos cujo objetivo era reaver essas tais terras conquistadas pelo Islão. E o principal objetivo era aqui, Jerusalém, a famosa e denominada Terra Santa. Em 1099, a primeira cruzada é bem sucedida e Jerusalém volta a ser dos cristãos. Foi neste sentido que 7 dos cavaleiros que lutaram nesta valente iniciativa se juntaram para formar uma nova ordem de cariz religioso e militar. Um conjunto de valentes guerreiros que juraria defender o nome de Cristo até ao fim dos dias e proteger os seus fiéis e crentes nas peregrinações até à Terra Santa. Surge então a Ordem do Templo, ou mais conhecida por Ordem dos Templários, que adotaram como seu principal símbolo este aqui, a Cruz Templária. Já a devem ter visto por aí espalhada, não é? Entre igrejas e mosteiros. Não é de admirar, estes cavaleiros têm uma forte presença em Portugal, mas já vão perceber porquê. Inclusive, os templários tiveram um papel muito importante na reconquista do nosso país, do nosso próprio país. Eles foram uma grande ajuda quando iam na sua cruzada a caminho da Terra Santa, em que pararam por Lisboa e nos ajudaram, nós, os portugueses, a livrar-nos dos muçulmanos e nos ajudaram na conquista de Lisboa. Portanto, parte de termos conseguido a nossa independência
depois da invasão muçulmana, foi exatamente graças aos templários, que eram os grandes guerreiros e que nos ajudaram bastante nesta guerra. Entretanto, o tempo vai passando, como é óbvio, e Jerusalém, que foi o primeiro grande feito dos templários, é tomada de novo pelos muçulmanos, então muitos deles têm de vir de volta para a Europa. E é aqui que as coisas começam a azedar. Depois da tomada novamente de Jerusalém pelos muçulmanos e de perderem algumas batalhas no Médio Oriente, os templários voltaram à Europa, onde eram detentores de várias terras e castelos espalhados por aí como recompensas dos seus feitos na guerra em anos anteriores. Os templários tinham-se tornado assim podres de ricos, detentores de muitas propriedades e por isso tinham muito poder e influência. Exatamente por serem grandes guerreiros e terem acumulado um poder e uma riqueza de fazer inveja, os templários eram quase tão ou mais ricos do que um reino europeu da altura. E por isso todo este sucesso incomodava alguns. Mais propriamente o rei de França. O que eu não sei se aqui a história abusou um bocadinho, não é? Porque, convenhamos. Bom, este Filipe IV o Belo era um grande devedor da ordem. Sim, porque os templários, para além de uma ordem religiosa, como eram muito ricos, funcionavam de certa forma também como um banco para várias pessoas ou vários reinos. E Filipe IV o Belo era o caso do típico gajo que pede e nunca paga. O rei Filipe IV de França, falido e com o reino a cair em desgraça, mete um plano maquiavélico em marcha para conseguir desenvencilhar a sua situação e o estado em que aquele país estava. Assim, e tendo o apoio do Papa, inicia a operação Acabar com os Templários e Ficar-lhes com o guito. Como? Simples. Naquela altura, Deus e principalmente a Igreja era o centro da mentalidade na Europa. Portanto, tudo o que fosse dito ou feito que fosse contra os princípios católicos era considerado um inimigo da Igreja e, portanto, inimigo da fé. Olá papá, muito tempo que não te vejo, mas olha, tenho uma proposta para ti. Uma proposta? Dime. Como sabes, os cavaleiros templários tornaram-se muito ricos destes anos todos para cá. Então eu estava a pensar em que, por exemplo, eu tenho o reino todo completamente na merda. Se nós arranjássemos uma maneira de transformar os templários em algo demoníaco, fizéssemos as pessoas odiar templários e termos as cabeças deles na mão, também podíamos fazer-nos ao tesouro e ao ouro deles. O que é que achas? Ficava eu com o reino bom e tu com a igreja ainda mais rica. Bom, questa proposta não me parece muito legítima porque Cavaleiros Templários, eles são bons guerreiros, eles nos ajudaram a conquistar muita parte que estava sob domínio muçulmano. Oui, nós já perdemos as terras e então os nossos reinos aqui na Europa estão consolidados, mais ou menos, e eu preciso, obviamente, de comprar sapatos e roupa e preciso de ir a Gucci e não tenho dinheiro para ir a Gucci. Ajuda-me nisto e eu prometo que te darei muito ouro e muito dinheiro. Não te esqueças que os templários têm muitos castelos e muita riqueza na França. Como te disse, não me parece muito justo, mas... Va bene, já vou dizer que templário afinal demônio. Templário significa demônio, sim. Não tardou a que se espalhassem boatos de que os cavaleiros templários eram afinal soldadinhos do diabo que praticavam rituais satânicos ou que eram portadores de todo o mal que havia na Terra, incluindo a carreira da Maria Leal enquanto cantora. Adivinhem qual foi o dia que calhou o rei da França ter mandado esta carta, esta ordem, a vários pontos do país para que os templários fossem capturados? Tará! Sexta-feira 13. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307, para ser mais preciso. Foi neste dia, sexta-feira 13 de outubro de 1307, que os templários viram o azar a bater à porta e os seus dias de glória a chegar ao fim. Começou a caça ao templário. Por vários pontos da Europa em que o Papa tinha muita influência e depois dos boatos do rei de França, templários por todo o lado foram capturados, torturados e alguns deles queimados na fogueira em praça pública. Esta história podia acabar aqui, mas não acaba.
Vocês agora perguntam-se, ok, se os templários foram queimados na fogueira, uns capturados, outros comungados, então o que é que acontece depois? Lembram-se de um país que teve a ajuda dos cavaleiros templários a livrarem-se dos muçulmanos e a serem, ainda hoje, país? Portugal. Portugal foi o único país da Europa, ou um dos únicos países da Europa, que não fechou as portas aos templários e que lhes deu proteção numa altura em que havia esta caça às bruxas. Enquanto noutros países, como em França ou Itália, os templários eram perseguidos e os seus bens confiscados, em Portugal isso não aconteceu. O nosso rei Dom Dinis estava ciente de que foram os templários que ajudaram Portugal a ser Portugal na época da Reconquista, nas lutas contra os mouros. Para além disso, mantendo os templários por perto, ficaria com um exército de cavaleiros leais e conhecedores dos ofícios da guerra, e toda a riqueza de que eram herdeiros viria também para Portugal. Assim, através de uma brilhante negociação, o rei Dom Dinis conseguiu convencer o Papa a aceitar aqueles homens como sendo agora cavaleiros ao serviço de Portugal, mas desde que lhes mudasse o nome. Morre então a Ordem dos Templários e nasce em 1319 a Ordem de Cristo, uma nova ordem agora 100% portuguesa que viria a estabelecer a sua sede na cidade de Tomar. Portanto, se já ouviram ou já leram em algum lado que Tomar é a cidade templária por excelência, esta é a razão. A Ordem de Cristo foi um trunfo precioso na nova etapa que se avizinhava na história de Portugal, os descobrimentos. É com o símbolo da Ordem de Cristo estampado nas magníficas caravelas portuguesas que se rumo a alto mar e se leva para novos mundos a palavra de Cristo, a língua e a cultura portuguesa. Foi com a Ordem de Cristo que Portugal conseguiu ser um dos primeiros e maiores impérios ultramarinos na história. Foram os descobrimentos portugueses o acontecimento que mudaria para sempre a forma de ver o mundo. E tudo isto porque foi graças a uma fatídica Sexta-feira 13 que o azar dos Templários acabou por encontrar a sua sorte neste país que é Portugal. Chegamos ao fim deste Cenas de História, espero que tenham gostado e voltamos a ver em breve. Até já!